Então, iniciamos hoje aí o quinto e último dia da nossa apresentação. A primeira apresentação de hoje é a Juliana Franco da Cunha. Fique à vontade, Ju. Pessoal, boa noite. Eu sou a Juliana. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Só um minuto. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Boa noite. Eu não sou profissional da área de astrologia, porém sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito do assunto. Aí, em primeiro lugar, eu queria, a minha primeira vontade, né, foi aparecer aqui de cigana, fazer aquela aura que tem, aquela misticidade toda, um bola de cristal e tudo mais. Mas aí, o que eu pensei comigo? Falei, se a minha ideia aqui, se o meu objetivo é quebrar os preconceitos com relação ao assunto, como é que eu vou aparecer aqui de cigana, sendo que nem é a cultura minha? Então, seria uma apropriação cultural. Então, por isso que eu não fiz isso, apesar de ter muita vontade de Ju, fazer. só para te informar que o seu compartilhamento de tela saiu. Se quiser colocar de novo. Eu vou compartilhar de novo, peraí. É que eu queria aparecer mais... Então, para contextualizar vocês, eu vou falar um pouquinho... uma breve contextualização, né? Do que é, historicamente falando, que a astrologia, antigamente, pelos ancestrais, começou devido à observação da noite. Os ancestrais começaram a observar a movimentação, os astros, como é que eu posso falar assim, os ritmos, os padrões, os movimentos da mecânica celeste, de como funciona. Daí eles começaram a observar, aí um pouco mais para frente os povos continuaram os estudos, aí se juntou o estudo da astrologia com o estudo da astronomia. Aí desse estudo, assim, aí começaram a entender que a partir desses estudos dos corpos celestes, de como eles funcionam, também afetavam a vida, o comportamento humano. Só que lá atrás, né, eles analisavam a vida coletivamente, entendeu? Como um instrumento da engrenagem social mesmo ali, mas não analisava individualmente ainda, tá? Mas aí, com a inserção do pensamento grego, mais tarde, aí começaram os questionamentos, né, aquela coisa mais... como que eu posso falar uma palavra aqui? Mais intelectualizada, digamos assim, pensando mais no comportamento humano, aí eles entenderam que a partir desses estudos, ou também poderia ser estudado o indivíduo individualmente, digamos assim. Aí, a partir disso que houve a astrologia moderna, né, a inserção como a astrologia é conhecida hoje. Só que daí, com a modernidade, veio a separação da ciência com a religião, certo? Aí, o que aconteceu? Como a astrologia tem um vínculo, sim, com o místico, né, com a religião, houve a separação da astrologia para o campo de religião, tanto é que até hoje é conhecido como as ciências ocultas. Então, daí o que acontece? Só para dar um exemplo para vocês, acho que da astrologia o termo mapa astral, ele é bem conhecido, né? Bem disseminado. Então, eu vou dar dois exemplos práticos para vocês entenderem. Por exemplo, existem no mapa astral, que é a partir da sua data de nascimento, do seu horário de nascimento e local de nascimento, tem a casa da saúde, certo? Da casa da saúde, do ponto negativo, por exemplo, vai falar para você quais são as tendências que podem ser afetadas da sua saúde. Mas isso quer dizer tendência, né? Uma possibilidade, uma influência do astro naquele momento que você nasceu. Mas não necessariamente que você vai ter aquela doença, né? Tanto é que todo astrólogo que você encontrar e falar em fatos, ele não é tão profissional. Ele vai falar assim, um profissional sempre vai falar em tendência, influência e energia. Acho que a palavra principal
da astrologia é a energia, é essa palavra, tá? Então, daí o que acontece? Para mostrar para vocês um pouco da história do tarô, é muito complexo, né? Tem muitas teorias, porque não existe só um tarô. Então, eu vou falar para vocês do tarô cigano, que é o tarô que eu fiz o curso, né? Que eu tenho um pouco mais de afinidade também. Que o tarô, ele foi desenvolvido a partir de muitos conhecimentos, tanto é que todo astrólogo, ele estuda muito numerologia, astrologia, cabala. Então, historicamente, o tarô, ele foi desenvolvido a partir desses conhecimentos e passados de mãe para filha. Por que de mãe para filha? Para não sair da tradição cigana, eles não queriam que a tradição se perdesse, então eles mantinham ali entre família. Mas aí, com o decorrer do tempo, teve o nascimento e o estudo de Marie N. Adelaide Lenormand. Então é que você pode conhecer como tarô cigano ou tarô Lenormand em homenagem a ela. Porque ela não era cigana, porém ela estudou muito astrologia, ela estava muito envolta com o povo cigano. Então ela desenvolveu, tanto é que simplificou e disseminou. Foi a partir dela, dos estudos dela, que o tarô foi bem conhecido. Então, agora eu vou falar dos termos científicos para vocês. Como eu prometi que eu ia falar que cientificamente o tarô ele é uma ciência, né? Porque no tarô temos o Jung, que ele é um pilar da astrologia, da psicologia, perdão. Ele é um pilar da psicologia junto com Freud. Tanto é que eles eram parceiros. Na verdade, eles eram parceiros, mas houve não uma ruptura, mas eles seguiram caminhos distintos dos seus estudos, porque o Freud, ele era psicanalítico, né? Ele fazia psicanálise, e ele falava muito da sexualidade, de como influenciava o comportamento humano a sexualidade. E o Jung, ele era mais preocupado com o indivíduo, a influência do indivíduo no mundo, o autoconhecimento do indivíduo. Então, foi a partir daí, eles eram muito parceiros, trocavam cartas, eles eram muito amigos mesmo, mas aí os estudos redirecionaram eles para caminhos diferentes. E o que o Jung falava muito? Tanto é que quando você falar de Jung, você vai ouvir falar muito desse termo, arquétipo. Por que arquétipo? Porque a imagem é uma parte da qual compreendemos o mundo. Ele falava o quê? Que o indivíduo, para ele se integrar, ele precisava do conhecimento consciente do inconsciente. Então, quando o indivíduo toma esse conhecimento, quando ele se aprofunda do inconsciente, com o consciente ele se integra. E pode melhorar tanto ele quanto o mundo, digamos assim, né? E para ele, isso se dava por muitas formas. Então, podia ser por som, por imagem, por arte. E uma coisa que ele estudou muito foi o tarô. Por quê? Porque o tarô, ele tem as imagens, né, em cada carta. Eu vou dar um exemplo para vocês do Papa, por exemplo. Para a igreja, né, o Papa, ele é a figura de Deus na Terra. Então, assim, remete muito à sabedoria, ao autoconhecimento. Então, quando eu estou falando em termos gerais, assim, só para vocês entenderem, assim, é muito mais profundo do que isso. Mas, por exemplo, se você tira uma carta do Papa, quer dizer que é ligado muito a isso, a moralidade, a consciência, as regras, ao que se deve fazer, ao que não se deve fazer. Então, por isso que o Jung, ele estudava muito esses arquétipos, as figuras, as imagens que a gente tem da vida. Tem muitos outros arquétipos, arquétipo da noiva, arquétipo do estudante, enfim, mas isso é um aprofundamento do estudo dele. Mas, para o tarô, é isso. É uma fonte de conhecimento, do autoconhecimento e para compreender o mundo também. Como que se forma isso? Tecnicamente, para ele, o leque, quando a gente faz assim com o leque, né, o tarô, a gente monta o leque do tarô,
a gente está formando o nosso próprio inconsciente ali. E quando a gente tira as cartas, é o nosso próprio consciente que tira essas cartas e pega essas figuras e a gente que monta a história a partir dessas figuras. Mas por que é difícil para a gente interpretar? Porque a gente está no período de racionalização, da razão, do racional. Então é muito difícil para a gente interpretar um desenho, por exemplo. Mas por isso que ele fala muito de arquétipo e que a gente precisa desse inconsciente para se autoconhecer melhor. E eu vou dar rapidamente para vocês um tarô na prática, foi um atendimento que eu fiz, rapidinho, assim, para uma moça que estava precisando. Aí eu coloquei um nome, assim, geral, um nome bem Maria. Por que os homens somem da minha vida? E aí, a partir dessas imagens aqui, eu construí basicamente a historinha para ela, mas o que eu queria reforçar aqui? Por exemplo, se você ouviu o que eu falei para ela, você pode achar que é uma coisa geral, porque realmente é uma coisa geral, mas para ela fez todo sentido, tanto é que ela falou que chorou, enfim. É o que ela precisava ouvir naquele momento. Por exemplo, aqui, tem a imagem do peixe. A imagem do peixe remete à fluidez da vida, às emoções. Então, a posição que está aqui é o que ela deseja para a vida dela. O que ela deseja para a vida dela é emoção, novidade, a fluidez. Aqui o 2 é a montanha. A montanha nessa posição significa a situação como ela é. Então, na verdade, quando ela me perguntou por que os homens somem da minha vida, foi porque, na verdade, ela mesma coloca barreira na vida dela, digamos assim, de um modo geral. Ela mesma criou barreira na vida dela, devido às experiências passadas ou com alguém especificamente. Então, ela mesma criou. Então, os homens somem da vida dela, não é que somem, ela mesma que cria essa barreira. O 3 aqui, as estrelas, no caso, na posição aqui de conselho, significa que ela precisa se ligar ao espiritual, aí depende da religião dela, que ela segue. Então, é isso que ela precisa da vida dela, se ligar ao espiritual para poder se autoconhecer, para melhorar esse aspecto da vida dela, para no futuro próximo, aqui que tem a cigana, para ela ser feliz, porque aqui a cigana ela tá feliz, ela tá dançando, tem água, tem energia, tem cor. Então, assim, para que ela mude, melhore, ela precisa romper essas barreiras, se ligar ao espiritual para poder ser mais feliz com ela mesma. E no final aqui a cruz pode significar sofrimento, mas na verdade não é sofrimento. Aqui, como as cartas elas têm... Só um minuto, gente. Aqui tem um sofrimento que ela passou, né? Mas que ela pode enfrentar, mas que no final aqui tem vários diamantes, e os diamantes aqui remetem à riqueza interior. Então, que ela vai ter essa riqueza interior, esse sucesso, né, eu esqueci a palavra, mas essa transcendência de vitória, de felicidade no final, se ela romper essas barreiras e se ligar mais ao espiritual dela. Para finalizar, eu queria colocar a frase do Jung, que eu acho que faz todo sentido aqui. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Jung. Queria deixar as referências aqui para quem quiser saber um pouco mais. As referências, gente. Mas eu mando para quem quiser depois. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima. Maravilha, Ju! Que coisa linda! Meus parabéns! Vou pedir aos colegas aí que, por gentileza, abram os seus microfones para que a gente possa fazer uma salva de palmas à distância para a companheira Juliana, pela primeira entrega de hoje. Muito bom! São palmas virtuais, a gente faz palmas também em libras, tá? Para ficar bem lindo, bem divertido.
Meus parabéns, Ju. Meus parabéns mesmo. Me permita fazer essas pontuações e observações, mas são bem tranquilas. Aí depois eu abro para os colegas também quiserem comentar alguma coisa. Vamos lá. Primeiro, dos pontos positivos. Você gesticulou adequadamente. Percebi que você teve uma preocupação com a sua linguagem não verbal bem adequada. Você gesticulou dentro de uma linha média, né? Vou até desligar aqui no fundo de tela, acho que vai ficar mais fácil de ver. Você gesticulou adequadamente, sem excessos, sem neutralidade, ficou num ponto muito agradável. Eu vi muito suas mãos, isso deixa o público confortável também. Também a postura dos olhos na fala, dá para perceber daqui que você está olhando para a câmera. E é legal porque isso mantém a gente também preso na apresentação, porque dá a impressão que você está olhando para a gente aqui do lado de cá, da telinha, e assim como também permite que você tenha uma postura melhor, né? Porque quando eu estou olhando na tela, essa é a minha postura. Quando eu estou olhando para a nossa projeção na tela, olha como muda a postura. Por isso que eu estou olhando para o teclado. E você manteve essa postura aqui, ó, olho na câmera, né? Ou olho nos olhos, durante toda a apresentação. Meus parabéns. Muito feliz com isso. Também de ver que você fala do tema com propriedade. Eu não discutiria que você fez o curso, que você conhece isso tudo, que passou por essas experiências. A gente percebe propriedade nessa fala. Do roteiro também dá para perceber a introdução, desenvolvimento e conclusão, um jeito muito bem construído, com uma divisão de tempo muito justa. Acho que você foi muito fiel ao tempo proposto. Você fez a apresentação em 16 minutos. E você, pelo jeito, gastou mais ou menos o que tínhamos previsto. 2, 3 de introdução, um grande volume, conclusão de 1 minutinho. Extremamente breve, como deve ser. Na introdução você trouxe a questão da história do tarô. É legal porque logo na introdução você já quebrou uma questão do paradigma, né? Porque muita gente vê esse tema com um certo preconceito, né? E aí você, quando traz toda a história, de onde veio, isso ajuda a quebrar esse preconceito. Você começa a falar, nossa, realmente, é assim que eu penso, é assim que eu imaginava isso tudo. E aí, de repente, você já emendou muito bem essa chamada com o desenvolvimento, que é quando você começou a falar do Yang, da psicologia, do autoconhecimento, exercício prático. Ficou um roteiro maravilhoso, do começo, meio e fim, certinho. Porque você entrou no tema do desenvolvimento do tema muito naturalmente. Nem parece que havia uma introdução para depois haver um desenvolvimento. Na verdade, a gente percebe isso de uma forma muito natural. E também do fechamento, os elogios com a frase do Yang, né? Você também entrou no fechamento falando em finalizando, você deu a sinalização verbal para o público-alvo, que estava acabando, e trouxe um conceito também científico aí para poder abordar o seu conteúdo. Meus parabéns. E também o último elogio ligado a saber lidar com os improvisos, né? O trem. O trem que passa, é o copo de água que cai, é alguém que tosse fora de hora, é a luz que acaba. Meu Deus do céu, você tem que estar pronto para esse improviso, né? E não dá para programar. E você fez bem. Ué, o que você vai fazer? Nada, não é uma coisa que você tem controle. Então espera o trem passar. Esperou alguns segundos. Todos nós, público-alvo, entendemos plenamente isso. Se fôssemos 2000 também entenderíamos. E depois a vida segue. Dos pontos de melhoria são poucos, mas eles estão ligados a um pouco à questão emocional, um pouco ao nervoso aí. Isso é justificável principalmente por ser o primeiro. Tem todo o quebra-gelo, tem todo o aquecimento aí, né, nessa conversa. Mas duas coisas apareceram. O nervoso, principalmente na escolha das palavras. Você, no início, buscava muito mais palavras do que no meio. Por quê? Porque no meio, no desenvolvimento da fala, você já está mais tranquila, você já está mais tarimbada. Mas o começo, eu fico procurando as palavras-chave, aquele texto. Se for o caso, fica a dica. Redija, escreva ela como uma historinha, para dizer. Porque eu sei que ajuda em vocabulário. O vocabulário apareceu em todo o seu transcorrer da fala. Você usa palavras que não são comuns no nosso dia a dia, mas você usa com naturalidade. É a vantagem de quem lê muito, né? Quem tem a leitura por hábito é a pessoa que tem um vocabulário rico. E quando ocorre um pequeno deslize, é muito mais essa questão emocional que precisa ser trabalhada.
Mas isso é o quê? Isso é tarimba, isso é quilômetro. Aceita outro recurso, aceita outra oportunidade, você está numa reunião lá, precisa de um voluntário para apresentar o trabalho. Nossa Senhora, ninguém quer ir. Vira a chavinha, pensa nisso, ó, é uma oportunidade para eu treinar aquilo que o Cadu falou. E treina. E conforme você treina, você vai ganhando aí KM em cima disso, né? Você vai ganhando aí mais rodagem e fica mais fácil. Você vai aprendendo que, apesar de soar um pouco frio, de dar um pouco de confusão, você improvisa. E é legal porque isso te destaca também. As pessoas começam a olhar para você, olha, precisamos de um cara para fazer a entrega. Você ganha um valor de mercado, vamos pensar assim. E a última dica de melhoria, também ligado ao nervosismo, eu não sei se você percebe que você tem um tique nervoso de linguagem, que é o Depois você assista a gravação. Eu contabilizei mais ou menos aqui, deu uns 25. Deu de 20 a 25 picotado. Isso quer dizer que se numa fala de uns 16 minutos você falou quase 20, você falou mais de um minuto? Mais de um por minuto, né? Porque em alguns momentos a coisa andava bem, de repente, quando tinha alguma questão de lembrança, de memória, de roteiro, vinha o aí o aparecia 3 vezes em um minuto. Mas é um ponto de atenção. Como eu disse, é um alerta amarelo para a gente ligar a chavinha. E na próxima, você vai ver que pode até aparecer, mas vai aparecer bem menos. Dificilmente a gente perde 100% dos nossos tiques verbais. Na verdade, eles se mantêm, né? O que acontece é que a gente tem aí a dificuldade de largar a mão deles, né? Soltar. Mas com o tempo a gente solta. Fique tranquilo. Mas reitero os elogios. Obrigado por fazer a abertura da noite. Tá salvo, que tá gravado. Depois você assista a sua gravação para você identificar esses pontos. Mas meus parabéns. Muito bom. A Cíntia que chegou aí no meio com o nosso, não barco andando, mas foi o trem passando, né? Seja bem-vinda, Cíntia. Nós estamos dando início às nossas apresentações, conforme previsto aí de 15 a 20 minutos para cada um. Faça um feedback, como vocês estão vendo aí ao final. E eu queria também agora abrir os comentários dos colegas. Alguém gostaria de fazer algum comentário? A companheira Juliana? Eu achei muito interessante, Ju. Gostei bastante da apresentação. Parabéns. Obrigada. Vamos ver. Se eu conseguir convencer alguém. Ô, Ju, você faz atendimento online aqui também? Aí, Na ó. verdade, assim, eu não. Foi um cursinho só que eu fiz, mas qualquer pessoa pode, né, fazer, assim, porque realmente é um instrumento. Qualquer pessoa pode ter um tarô e ir lá consultar alguma coisa que está no inconsciente. Mas se quiser, eu mando uma análise para você. Eu já fiz. Essa que eu fiz foi por WhatsApp. Que legal. Mas, Ju, então fica a dica. For usar esse material, essa palestra, para fazer essa divulgação, o último slide, além da frase do Yang, põe lá seu e-mail, e-mail de contato, WhatsApp, entendeu? Porque vai abrindo. Só que a referência nem apareceu as referências aqui. Meu Deus do céu. Fique tranquilo, foi ótimo. Parabéns. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostei também, gostei bastante, achei bem interessante a questão do mapa astral. E é um tema bem legal, né, que não é muito discutido, mas achei muito interessante. Legal. Obrigado, Rafa. De nada. Realmente é pouco discutido. E é legal porque quando a gente traz esses temas ocultos à discussão, ele abre uma curiosidade na cabecinha da gente, aquela vontade de depois sair no Google pesquisando as coisas. Deixa eu ver se o que ela falou é verdade, né? Eu saí com essa sensação. E isso é legal, porque você leva o público para dentro do assunto. Você mostrou relevância do assunto para gente que é público-alvo. Muito legal. É vantagem também de colocar carga emocional, porque você gosta do que fala. Já falei isso no início, falo agora de novo. Cíntia, algum comentário, alguma pontuação? Não? Ok. Então, damos sequência às apresentações agora. Entre Cíntia, Tatiana e Rafael, quem segue com as apresentações?
Eu posso apresentar. Muito bem, companheira Tatiana. Faça as honras, por gentileza. Como que eu compartilho a tela mesmo? Bom, você está no aplicativo do Teams, né? Isso. Vamos lá. Na sua barra de comandos aí que tem a câmera e o microfone, do lado do microfone tem uma telinha com uma seta, que é o compartilhar conteúdo. Você clicando nela, ela vai perguntar qual janela você quer compartilhar. E você escolhe qual janela você quer Ah, tá, ali perto do sair, né? Isso, do ladinho do sair. Tirei o meu. Tá aparecendo? Deixa eu só fazer um teste de uma coisa, peraí. Que pra gente aparece um botão aqui, ignorar. Deixa eu ver se eu clico no ignorar, ele sai ou não. Não, não saiu. Inclusive, Tatiana, se você quiser entrar em tela cheia, você pode colocar um comando F5, que ele automaticamente vai aparecer aqui pra gente. Isso, ficou ótimo. Tá. Mas Tem se eu colocar, vídeos? por exemplo, não. Se eu colocar no modo apresentação, vai ficar só pra mim ou vai ficar pra vocês também? Ô, Cadu, não dá pra fazer agora. Pra gente aqui tá aparecendo em tela cheia e eu vejo as câmeras pequenininhas, tá ótimo. Tá em tela cheia agora? Tá em tela cheia. Tá. Quando quiser, Tatiana. Ai, peraí que agora você sumiu. Peraí, um segundinho. Eu acho que saiu, não saiu? Sim, saiu o compartilhamento. Dá pra esperar? Cíntia, eu vou pedir só para você fechar seu microfone um pouquinho, só pode ser? Senão fica atravessando o som e não sei o quê. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Acho que eu consigo acionar aqui. Ah, consigo. Pronto. Acionei. Pronto, pode começar? Quando quiser. Boa noite a todos. Eu sou a Tatiana Ginsburg, sou cirurgia dentista formada pela Unital, Universidade de Taubaté. Me formei em 2018. Eu sou habilitada em laser terapia pelo Conselho Federal de Odontologia, que é o CFO, e eu estou cursando atualmente a especialização em DTM e dor orofacial pelo SEDA, fica em São José. E hoje eu vou falar um pouco sobre prevenção, cariologia e periodontia. A boca é o único órgão que é interno e externo, e ele recebe com frequência alimentos e objetos, como por exemplo, talheres, garrafas, e a boca ela é úmida e quente por causa da saliva. E ela abriga cerca de 6 bilhões de bactérias. Enquanto algumas bactérias são responsáveis pela digestão dos alimentos, outras são extremamente perigosas e agressivas e podem causar infecções, caso o corpo esteja vulnerável. Eu vou falar sobre a cárie dentária. O que ela é? Ela é uma doença infecciosa e transmissível. Um exemplo é quando a mãe está experimentando comida e passa para o filho na mesma colher. Ela pode estar transmitindo a cárie. E quem causa, tem vários micro-organismos que causam. O principal é a bactéria Streptococcus mutans. Na imagem ali, aquela roxa, dá para ver o Streptococcus e embaixo uma cavitação, que é a cárie. A cárie, como que ela funciona? Ela produz ácidos, o micro-organismo, que é o Streptococcus, produz ácidos que corroem o esmalte do dente. Em casos mais avançados, ele pode atingir a dentina ou até a polpa. E eles ficam alojados na placa bacteriana, que o nome técnico é o biofilme. E quando você não escova o dente, a placa bacteriana tende a se acumular cada vez mais. Na imagem, a gente consegue ver ali. No número 1, a cárie está atingindo somente a superfície do dente. No número 2, o dano já está atingindo o esmalte. Número 3, chega na dentina, que já fica bem sensível. E número 4, quando chega na polpa, a pessoa já está
com muita dor, porque é uma área bem nervada. E os sintomas da cárie é dor, sensibilidade dentária, mancha branca e quando já cariou ali, fica a cavitação do dente, que é o buraco. Para ter a cárie, deve ter 4 fatores para o desenvolvimento, que é o tempo, o dente tem que estar suscetível com placa bacteriana, tem que ter o micro-organismo, que o principal é o Streptococcus mutans, e a dieta tem que ser cariogênica, tem que ser rica em açúcar, carboidrato, e tudo isso leva um tempo, né, para que ocorra, e o pH tem que estar ácido. E por que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não? Nós temos um sistema inato, que nós já nascemos com ele, que é o sistema tampão. A saliva vai neutralizar o pH ácido da boca. Então, a saliva que vai conseguir combater esse pH. E quando o sistema tampão não consegue estabilizar, ocorre um desequilíbrio desse sistema junto com os fatores, que eu falei no slide passado, que é o tempo, a microbiota tem que estar susceptível. E como devemos prevenir para não ter cárie? A água deve ser fluoritada, a pasta de dente deve estar com flúor. As crianças não devem engolir o flúor, pois os dentes podem nascer manchados, que é o que a gente chama de fluorose. E como que a gente previne assim todos os dias? Primeiro você vai passar o fio dental, depois vai fazer uma escovação de 3 vezes ou mais ao dia, dependendo da sua necessidade. Comeu, já escova o dente. E o enxaguante bucal pode usar para complementação. E a escovação à noite é muito importante, porque à noite nossa salivação tende a diminuir e depois o pH fica mais ácido. Então a chance de dar cárie é muito maior. E tem como visualizar as placas bacterianas? Na imagem a gente consegue ver que você utiliza um corante, ele pode ser uma pastilha, um líquido, e você evidencia para mostrar para o paciente onde ele deve escovar melhor os dentes. E também a gente utiliza no consultório para fazer a limpeza, exatamente onde está a placa, porque a olho nu fica mais difícil. E eu posso escovar os dentes logo após o consumo de bebidas e comidas ácidas? Não. Você deve esperar aproximadamente 30 minutos para que o pH possa se neutralizar, que é o sistema tampão que eu falei. Senão, você pode causar uma lesão não cariosa no dente. E elas causam muita sensibilidade. Sabe aquela retração? Ali, ó, tem na imagem ali embaixo. Aquilo fica muito sensível. E ali tem uns exemplos também de vinho, hambúrguer com molho, frituras, suco de laranja, refrigerante, vinho. Esses alimentos deixam o pH muito ácido. E como que é o tratamento? As cáries de esmalte e dentina, elas podem ser tratadas com restauração. É colocada a resina no lugar que a cárie deixou uma cavitação, que é um buraco. E quando a cárie atinge a polpa, é necessário fazer o canal do dente. Aí já é mais dolorido. Técnicas de higiene bucal. Existem várias técnicas, mas a mais utilizada é a técnica de Bass. Você vai pegar uma escova de cerda média ou macia, vai fazer uma leve pressão vibratória de trás dos molares para os incisivos. E vai fazer movimentos de vai e vem no grupo de 2 em 2 dentes até atingir a boca toda. A técnica de fones, ela é utilizada para crianças até 6 anos, quando a criança ainda não tem a coordenação motora completa. E a escova dura, ela só é indicada quando a pessoa não coloca nenhuma pressão para escovar e acaba acumulando placa. A técnica do fio dental. Você corta um pedaço, deixa uns 10 centímetros entre os dedos, segurando o fio dental entre o polegar e indicador das 2 mãos, você passa cuidadosamente ao redor da base de cada dente, ultrapassando a junção do dente com a gengiva. Você vai abraçar o dente de um lado e do outro. Aí, quando você for trocar de espaço do dente, né, um termo menos técnico, você vai utilizar uma nova parte do pedaço do fio dental
para que o dente possa ser limpo. E para remover o fio dental, você tem que utilizar movimentos de trás para frente, retirando do meio dos dentes. Aqui tem algumas indicações atualmente do mercado de escovas que eu gosto. E, no geral, é indicado cerdas macias para evitar a retração gengival, porque tem gente que escova muito forte e a escova acaba durando até menos de 3 meses, que é o tempo de duração médio dela. A que eu gosto bastante é a Curaprox, que é uma escova suíça. Ela é a top 1 de vendas do Brasil. Uma outra escova, que é suíça também, a da Elmex. Ela foi comprada pela Colgate no Brasil e a Colgate fez uma mesma escova. Todas elas têm cerdas ultra soft, são bem macias e são muito boas, eu indico. Fio dental. Tem o fio e tem a fita dental. A fita ela é um pouco mais larga, ela é achatada e ela evita que você corte a gengiva, sabe? Mas esse fio dental também é muito bom, esse da Johnson e esse da Oral-B tá escrito fio dental, mas é fita. Agora, indicações sobre pasta de dente. Você chega às vezes no supermercado ou na farmácia, tem muitas, você não sabe qual escolher. Então, cada uma tem uma função, cada uma é para uma necessidade que você precisa naquele momento. Por exemplo, essa da Elmex, a vermelha, ela é muito boa. Ela é indicada para cárie, ela contém flúor. A Sensitive é indicada para quem tem sensibilidade dentária, quando você faz um clareamento ou quando você tem retração gengival, porque consome alimentos ácidos e já causou erosão na boca. Outras também que têm indicação com o mesmo que é de sensibilidade é a Sensodyne e a Colgate Sensitive. A Total 12 tem vários tipos. A que eu coloquei também é anticárie, mas tem umas que são para gengiva. E a Parodontax e a Perioguard, elas não são de uso comum do dia a dia, elas são indicadas quando você tem algum problema gengival ou periodontal. E aquela pasta de clareamento, por curiosidade, vou falar, ela não clareia o dente, ela é muito abrasiva. Então, ela vai desgastando o dente e dá a impressão que ela está clareando. Se vocês quiserem fazer clareamento, é no consultório ou aquele caseiro, mas a pasta não clareia. Aquele carvão ativado também é só propaganda, não acontece nada. Agora, a indicação de enxaguante bucal. Os da Elmex, eles são muito bons. Eles não têm antibactericida e eles contêm flúor. Então, eles previnem a cárie. O Listerine, ele é muito bom. Ele tem bactericida, mas ele não tem flúor. E eu indico sem álcool, porque se você tiver alguma afta na boca ou alguma sensibilidade, o com álcool vai ficar muito ardido. E o com álcool, ele também acaba deixando o dente poroso. Assim que você consome algum alimento com corante, vai acabar manchando seus dentes e você nem vai saber o porquê. Então, eu indico sem álcool. O Plax, ele é mais barato, mas ele é muito bom. Ele tem flúor e também tem antibactericida. Eu indico bastante ele. E o Perioguard, você não deve fazer o uso todos os dias, porque ele contém clorexidina. E se você ultrapassar de uma semana, ele causa manchas feias no dente. Fica muito manchado. Então, é só com indicação mesmo. Não é para usar no dia a dia. A gengivite. A gengivite é uma inflamação na gengiva. É o estágio inicial da doença periodontal. Ela é reversível. E, se não tratada, ela pode progredir e causar complicações mais graves, não reversíveis. Ali na imagem, a gente pode ver uma gengiva saudável e uma gengiva com gengivite. Ela fica bem inchada, edemaciada, sangra com facilidade. E o que causa isso? É resultado dos efeitos de acúmulo de placa a longo prazo. Enquanto na cárie o pH fica mais ácido, na gengivite, na periodontite, o pH fica muito mais básico, porque o sistema tampão também não deu conta e tendeu para o básico. E quem costuma desenvolver a doença? São pessoas com higiene bucal precária, são fumantes, pessoas com higiene bucal precária, fumantes, diabéticos, idosos
imunidade baixa, pessoas que tomam medicações específicas, como tarja preta, acaba acontecendo bastante gengivite, boca seca, grávidas, deficiências nutricionais e pessoas que usam aparelho fixo, que ficam com dificuldade de higienizar a boca. Os sintomas acabei comentando, mas vou falar de novo. Tem gengiva vermelha inchada, sangra com facilidade e dá muito mau hálito e gosto ruim na boca. E o tratamento? Indicado a raspagem dos tártaros, limpeza das placas bacterianas no consultório. E as pastas específicas para gengivite são a Parodontax e Parogard. Eu gosto muito da Parodontax. E o bochecho com Parogard, como eu já falei, não pode ultrapassar uma semana, porque pode causar manchamento dos dentes. E como a gente previne a gengivite? Escovação de 3 vezes ou mais ao dia, fio dental em todas as vezes que você escovar o dente, e bochecho com óleos essenciais para prevenir, porque o Parogard não pode usar sempre, então óleos essenciais, que é o Listerine, pode usar todos os dias. E a limpeza regular no consultório. A periodontite. Ela é o quê? Uma gengivite que evoluiu, que ela estava sem tratamento. E é uma forma mais grave da doença que compromete todos os tecidos ao redor do dente. Ela provoca reabsorção óssea. O osso reabsorve, retrai a gengiva, os dentes ficam moles e pode cair. E isso traz danos irreversíveis. Então é bom quanto antes ir no dentista e tratar, porque senão pode perder o dente e depois só implante para repor. E para fazer implante também você tem que ter osso. Então, às vezes pode ser que não dê para colocar o dente. Na periodontite também tem uma doença grave, que é a endocardite bacteriana. A evolução de tudo isso são bactérias que estão instaladas nas bolsas periodontais. As bolsas ficam abaixo ali da gengiva, entre a raiz do dente e a gengiva. E elas se espalham na corrente sanguínea e se instalam nas válvulas cardíacas. E elas comprometem a circulação do sangue e o funcionamento do coração. E a conclusão: devemos fazer toda a prevenção e visitar regularmente o dentista, no mínimo a cada 6 meses. E uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. Muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses assuntos, pode me perguntar. Maravilha! Muito bem, companheira Tatiana. Assim como fizemos com a Juliana, convido os colegas aí a abrirem os microfones, por favor, para que possamos saudar a companheira Tatiana agora com a nossa salva de palmas. Obrigada. Eu fico imaginando os parentes de vocês aí na casa de vocês. Você falou que ia fazer uma apresentação e agora tá batendo palma. A pessoa deve ouvir e ficar assim, o pessoal tá tudo louco, né? Faz parte. Vamos lá, companheira Tatiana. Meus parabéns. Você fez uma apresentação de 18 minutos, um tempo muito adequado dentro da nossa proposta. Ou seja, você já mostrou aí controle do tempo. Assim como mostrou também um roteiro, introdução, bem feito, um desenvolvimento bem feito também, completo, e um fechamento muito breve, como deve ser, né? Na introdução, você já trouxe a questão da boca em si, o que é a boca, né? E começou por ali, porque tudo começa, né? Eu já ouvi essa fala, acho que foi do meu dentista mesmo, o doutor Henrique, ele falou, olha, tudo começa na boca. O que você come, o que você fala, tudo mais. Nossa, que legal, não tem pensar nisso. E eu já comecei a entrar no desenho dessa fala. Quando você trouxe essa fala, eu já comecei a entrar no tema. Ficou muito legal. No desenvolvimento, eu vi algumas coisas bem interessantes. Você passou pelas doenças em si, né? Das mais comuns às mais complexas, daquelas que são mais simples, para o desenho mais complicado, mais complexo, e aí mostrou organização de ideias, né? Fica fácil da gente acompanhar. Se fosse do contrário ou sem essa ordem, para quem não é técnico é muito difícil. É difícil falar assim, uma linguagem técnica também. Não, mas você também fez isso muito bem. Note, quando aparecia o fato de você colocar imagens ilustrativas, mas não apenas colocar, você às vezes explicava, né? Para a gente que era leigo, eu, a Ju, o Rafa, que estamos assistindo a Cintia, para a gente assistir é muito mais fácil da gente entender. Eu tenho certeza que para você era óbvio,
né? Mas você conseguiu deixar isso também simples para nós, leigos, tecnicamente falando, entendermos isso. Traduziu também muitos termos técnicos, muito legal. Eu sei que é uma área que tem termo técnico pra caramba. A área da saúde, eu acho que ela só perde para a área da advocacia. Nossa. Porque o que tem de termo técnico é uma coisa, mas você se preocupou muito em fazer essa tradução. Seja pelas imagens, ou seja por pegar palavras difíceis e as explicar. Com exemplos, com histórias, com comida ácida. Até mesmo o conceito do que é comida ácida é uma coisa que, putz, eu não sei definir uma comida ácida. Você trouxe exemplos. Isso é muito legal, ajuda a gente a entender muito bem. Os outros estratégias que eu achei bem interessante foi a de fazer formato pergunta e resposta, a apresentação inteira. Isso ajuda a gente a amarrar, porque são as coisas, eu não sei se a Ju teve essa sensação, ou o Rafa, assim, mas de pensar assim, enquanto você estava falando, por ser um tema que, querendo ou não, todo mundo precisa ir no dentista e vai no dentista, né? Em teoria, para se tratar, a gente tem umas perguntinhas assim na memória. Conforme você ia falando, essas perguntas voltavam na memória. Mas será que isso não é placa bacteriana? Daqui a pouco você entrava em placa bacteriana. Mas placa bacteriana tem essa característica, aí você falava das características. Então, isso foi num formato bem didático mesmo. Eu gosto do formato de pergunta e resposta. Ele é um formato simples, mas ele é explicativo em si. E você trazer também esse conceito, que tem tudo para ser, quando fala assim, ele é simples. Não é. Você deu uma profundidade aí, quando você fala de técnicas de escovação, até anotei aqui, técnica BAS e técnica Pones. Falei, nossa, rapaz, a gente não imagina que existem técnicas próprias para escovar o dente. Eu para mim, só havia aquela regra básica, né? 3 vezes por dia na sequência e tal. Mas, de repente, tem técnica, tem número de movimento, tem direção de movimentos. Olha o detalhismo, né? Isso mostra propriedade na fala. Também, meus parabéns por tratar um tema que tem tudo para ser dolorido e com um bom humor. Você dá risada durante a apresentação, você comenta as coisas com um bom humor, você dá exemplos ilustrativos simples, mas também reais. Né? E é um tema que, quando a gente começa a ver, tem tudo para não querer ver. É o tipo de tema que eu sei que pra gente... Eu não sei, O paciente foge, né? Nossa, a gente... Não, vou desligar a câmera, eu não quero ver isso não. Mas, de repente, conforme você vai falando isso de um jeito leve, o bom humor tem essa capacidade, né? Ele torna aquilo que é dolorido mais leve. E aí a gente acaba acompanhando o raciocínio, vai gerando um certo interesse, né? É saber lidar com a dor da forma catártica, né? Existe uma paixão na dor. Isso é grego, certo, Ju? A catarse grega, né? Enxergar a paixão na dor. De certa forma é isso que acontece. Saber mostrar isso. Uma arte, meus parabéns. Até anotei aqui as marcas de escova, as marcas de... Se quiser eu mando depois. Nossa, muito legal. É o tipo de coisa que é extremamente relevante para a gente que é leigo, porque você falou como a gente, quando você diz, eu sei que vocês vão no supermercado e não sabem o que comprar, a gente não sabe. A gente entra em pânico naquele corredor e fala assim... Cada dia tem mais marcas, né? Pô, é difícil. Antigamente, quando falava que tinha flúor, já resolvia a vida. Agora não é assim. Meu Deus do céu. É cada vez mais difícil. E essa orientação, ela é extremamente relevante para a gente que é pai, mãe, consumidor, que passa esse pânico no corredor do supermercado. A esposa põe na lista, ela compra 4 caixas de pasta de dente. Meu Deus do céu. Você para no corredor que antes era uma gôndola, hoje é umas 8, né? Parece que não termina aquele negócio. E é legal que você deu essas orientações de marca, do que é isso, essa pode, essa não. E de repente começa a quebrar aqueles paradigmas de que a avó falou para usar isso. Não, peraí, não é. Não é funcional, é bem legal. Queria aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou de óleos essenciais. Isso. Óleos essenciais, inclusive, é um mercado que está crescendo aqui no Brasil, essa venda de óleos, questão de você tomar uma gota, ou que passa na pele, ou que você toma. É esse óleo essencial que você está falando? Não exatamente. O do Listerine são óleos essenciais, é um conjunto de óleos para limpeza bucal, mas não é aqueles lá que vendem, sabe, para você inalar ou tomar uma gotinha, não é aquele. Então, quando você é o componente mesmo. Me veio isso na memória, eu falei, será que é isso que ela está falando? E é uma pergunta que eu acho que um público faria, porque ele fala, não, peraí, eu tomo óleo essencial, eu passo... Tem alguns, o Plax tem, e o Listerine também, tem esses óleos essenciais que eles chamam. Mas não é esse.
Eu estou fazendo uma provocação como público e que eu acho que o público faria dentro disso, porque é isso que ele entende, né? Normal. E parabéns também pelo fechamento, porque você também trouxe lá o último slide, conclusão, ok, estamos caminhando para o fechamento. Isso é importante, sinalizar que acabou, né? Tem pontos de melhoria, mas são pequenos. Primeiro deles, você começou com muita leitura. Uhum. E depois você não dependeu mais delas. Não sei se você percebeu isso, mas nos últimos slides tinha conteúdo para ler, mas você não lia. Você É que eu não sabia muito o que colocar na introdução, mas eu devia ter elaborado melhor. Posso dar uma dica nesse slide mesmo que você fez? Pode. Muito legal. Eu vi que você quis fazer a introdução contando da boca. Coloque a imagem da boca e aquele texto que você sim precisa ler, coloque ele lá nas anotações do PowerPoint ou num bloco de papel à parte para você se orientar por ali, mas eu não preciso mostrar. Sim. Tudo bem começar lendo aquele texto. O que eu não posso é ler junto com o público. A abertura pode ser lida? O aquecimento pode ser lido? Pode. Eu só não preciso lê-lo com o público, a não ser que eu queira que ele acompanhe, tipo um poema inspirador, tipo uma letra de música que faça uma provocação, o que eu acho que não era o caso. Não. Então, é uma ideia que pode ser para poder começar, porque ele sabe, começar é muito difícil. E depois a coisa acontece naturalmente. Segundo ponto de melhoria também está nos gestos. Eu vi pouquíssimos gestos de Tatiana, mas no final. Mas praticamente do começo até um pouco depois do meio, praticamente eu não vi gestos da Tatiana. Então você pode explorar mais esse sentido, sair um pouquinho do travar aqui, do fechadinho, e ajudar a executar. Fazer teatro, né? Um pouquinho. Eu sei que no computador é um pouco mais difícil porque não tem muita visualização, mas é um desafio. É um desafio mesmo. Aqui é mais do que ao vivo e a cores. Porque ao vivo e a cores você não tem onde esconder a mão. Aqui tem, né? Aqui, querendo ou não, eu chego perto da tela, ou eu corto a câmera aqui e pronto, minha mão não aparece. Então, eu sei que existe uma zona de conforto por estar no computador, mas fica o desafio aí também. São esses 2 pontos de melhoria apenas. Mas os elogios permanecem, sim, meus parabéns. Obrigada. Então, anotei aqui o Max e a Alta Suíça, que eu não peguei o nome. Como é que é mesmo? A Coraprox é boa. A Elmex eu até gosto mais para quem tem boca pequena, assim, porque as cerdas são mais achatadas. Então elas conseguem alcançar mais fácil o final da boca. Aqui é tudo piquititico. E a Colgate comprou Elmex. Então elas fizeram a mesma escova. Então a Colgate realmente compensa. Compensa, mais barata também. E as cerdas são boas. Isso é bom. Bom saber. Momento de orientação técnica, tá vendo? Vamos sair daqui sabendo tudo de tarô e de escovação. Sabe? Companheira Cíntia e companheiro Rafael, quem segue? Eu. Faça as honras, por gentileza. Vou compartilhar uma tela aqui. Deixa eu só... Apesar de estar a da Tatiana aqui, na hora que você compartilhar, vai sair uma e vai entrar outra. Fique tranquilo. Tá bom. Tá aparecendo? Sim, normalmente. Sim. Pode iniciar. Tá bom. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Rafael, eu tenho 19 anos e atualmente eu sou estudante. E com a minha apresentação, eu espero ajudar os meus ouvintes e até mesmo agregar algum conhecimento novo, que talvez vocês ainda não tenham tido acesso. E o tema da minha apresentação é o mercado de trabalho e a escolha da profissão. E eu escolhi esse assunto pois eu acho válido e também por ser, digamos que um momento que grande parte das pessoas passam e algumas vezes acaba sendo um desafio e tanto. E para começar, eu vou deixar uma pergunta para reflexão.
se você ganhasse R$1 milhão hoje e a sua preocupação não fosse o dinheiro, não fosse trabalhar para poder se sustentar, o que você faria? Com o que você escolheria trabalhar? Então, vou deixar essa pergunta aí para refletir, porque eu achei bem interessante. E para começar, eu vou dar uma breve explicação do que seria o mercado de trabalho e a escolha da profissão propriamente dita. Basicamente, o mercado de trabalho é a relação entre a oferta de trabalho disponível no momento e a procura de trabalhadores, ou seja, das pessoas. E a escolha da profissão já diz tudo, é o indivíduo escolher aquilo que ele quer trabalhar. E eu sempre ouvi a minha vida inteira que era mais importante você optar por aquilo que você ama fazer, aquilo que te dá vontade, que você é feliz, e não simplesmente pelo ganho salarial. Porque eu acho que se você exerce a sua profissão com êxito, e exerce bem, e com amor, tudo flui. E você inevitavelmente, você acaba ganhando um destaque e um espaço no mercado de trabalho. E quando a gente fala do mercado de trabalho e escolha da profissão, é importante lembrar que a qualificação não é mais um diferencial, e sim é fundamental você ter um curso superior, um curso técnico, ou seja, uma formação. E falando nisso, eu trouxe uma pequena lista com os 3 cursos que estão em alta no momento, no Brasil. O primeiro é o curso de administração. O curso de administração, ele é um curso muito amplo e bem abrangente. O profissional de administração, ele pode trabalhar desde uma empresa, uma multinacional e até mesmo um hospital, cuidando da administração do local. E no atual cenário econômico, a presença de um profissional para tomar decisões, controlar operações e administrar uma empresa com o pé no chão e visão de futuro é indispensável. O segundo é o curso de Direito, que eu fiz uma pesquisa e ele é o curso que tem mais alunos matriculados no Brasil. Ele conta com cerca de 813 mil estudantes. E o profissional formado no curso de Direito, ele pode optar por seguir a carreira jurídica, se tornar advogado, e a principal atividade do advogado é representar uma pessoa ou uma empresa. E por último, nessa lista, é o curso de Ciências Contábeis. E o profissional contador deu um salto nos últimos anos. Não era muito comum. Eu, particularmente, não conhecia o curso de Ciências Contábeis até uns anos atrás, e agora ele está bem em alta. E por conta da modernização das empresas nos últimos anos. Aumentou a demanda por profissionais que conhecem o complexo do sistema tributário, que são capazes de elaborar um bom plano e também controlar cada centavo que entra e sai das empresas. E é muito importante a gente se conhecer, saber quem nós somos, saber do que a gente gosta de fazer, quais são as metas, quais são o meu plano de vida, qual vai ser o meu plano de carreira, para que a experiência no mercado de trabalho seja a melhor possível, porque tá cada dia mais difícil, o mercado de trabalho tá cada dia mais concorrido, e também há também a dificuldade em escolher uma profissão, há uma pressão de o que eu vou fazer, né? Será que eu vou gostar do curso? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir concluí-lo?
E também um outro ponto é a questão do teste vocacional, que particularmente me ajudou bastante, eu já cheguei a fazer, e eu acho que é bom para dar um norte nessa escolha, que é uma escolha importante. E esse teste ele é oferecido em clínica, tem até algumas escolas que fazem esse teste. Feira de profissões também seria bem legal. E é isso. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e também as contribuições do professor, das minhas colegas. Tenho certeza que foi um curso que agregou muito conhecimento, experiências novas para mim. Foi de grande proveito. Obrigado. Maravilha, companheiro Rafael, muito bem. E assim como as demais apresentações, convido os colegas aí para a abertura de suas câmeras, por gentileza, e seus microfones, né? Para que a gente possa saudar o companheiro Rafael aí com a nossa salva de palmas. Que honra! Obrigado. Meus parabéns. Vamos lá. Pequenos comentários que eu faço breves agora aqui. Vamos lá. Rafa, meus parabéns pelo uso do roteiro. Eu percebi o roteiro também todo desenhadinho do começo ao fim aí. Percebi também a introdução ao tema. Você fez a introdução ao tema mostrando o tema e também dizendo por que você trouxe aquele tema. E fez também a estratégia das perguntas. Primeiro trouxe uma pergunta retórica. E essa pergunta retórica ela é provocativa. É legal porque já traz a gente para dentro da apresentação e você fica ali. Mesmo que eu não responda no papel, a cabeça não para de pensar. No seu desenvolvimento, você trouxe definições de conceitos, definição do que é o mercado de trabalho, do que é escolher a profissão, o que é escolher parte da identidade, né? Trouxe a questão dos cursos mais procurados, aí, né, entre administração, direito, contabilidade. Trouxe dados sobre eles. É legal isso, porque vai qualificando a sua fala, vai mostrando realmente o quanto a gente conhece desse tema em si, né? Muito bom. Inclusive, você trouxe um dado de direito que eu não sabia. Quantas pessoas você falou mesmo que tem hoje? 813 mil. 813 mil. Olha que legal. Quando você começa a falar em números, tamanhos, isso ajuda a entender o tamanho da ação em si e da importância daquele tema, né? Não é só alguns milhares, são 813 mil. Olha só. Isso pesa. Isso é muito legal. Foi uma estratégia bem inteligente. E no fechamento, assim como eu imaginei que você fosse fazer isso. Você começou com uma pergunta, falei, esse cara vai terminar com uma pergunta. E ele fez exatamente isso. Começou aí com uma pergunta retórica e ele terminou com uma pergunta retórica, que era o quem sou eu, né? No fundo, tudo é um pouco de autoconhecimento, né? Penso até que se você colocasse, talvez, as perguntas invertidas, elas também surtiriam o mesmo efeito. Eu gosto dessa provocação, eu acho ela muito válida mesmo. Da questão do uso do tempo, eu queria pontuar uma questão de melhoria, porque você usou pouquinho do tempo mesmo. A sua fala começou às 8h09, você terminou às 8h16, então você usou 7 minutos do seu tempo. Então você usou praticamente metade. Tinha mais tempo? Tinha. Podia ilustrar? Podia colocar mais conteúdo, podia talvez detalhar melhor esses gráficos com mais calma, dar alguns exemplos de pessoas que passaram pelo processo. Você mesmo falou que você passou pelo processo de teste vocacional, foi isso, certo, Rafael? Isso é uma coisa também a se pesar aí na fala. Talvez contar um pouquinho de como foi o processo vocacional. Porque eu estou pensando que essa palestra, essa fala, poderia ser muito bem direcionada aos nossos meninos aí do ensino médio, que estão no segundo, no terceiro, ou que estão começando aí agora a pensar na faculdade, né, com seus 15 até os 18. Esse é o momento de tomar essas decisões. E eu penso que se você contar um pouco da experiência de como foi fazer o processo vocacional, vai ajudar muito. Porque alguns deles podem até ter pensado, acho que eu vou fazer um teste vocacional. Mas como ele não conhece ninguém que fez, não sabe como foi, não sabe como é, ele não desperta interesse. A partir do momento que alguém contar a história de como foi, qual resultado isso chegou, nossa, coisa muda.
É muito legal. Eu falo isso porque eu fiz teste vocacional exatamente por conta disso. Eu também estava num momento de dúvida, o que fazer, não sei o quê. Aí um amigo meu, mais velho, tinha feito, me orientou, e aí eu comecei a correr atrás. Fiz o teste vocacional. E realmente o teste vocacional é muito legal. Mas aí eu tenho que pôr essa pegada pessoal, já que um dos objetivos é trazer para que o público faça isso, o convite para fazê-lo talvez viesse dessa fala, porque aí você falaria de dentro, né? Você fala de si. Olha, eu fiz o teste vocacional, sabe o que foi? Nossa, aí todo mundo quer saber, né? Também um detalhe, a questão do olhar, Rafael. Eu percebi que durante a apresentação você fez o esforço de olhar para a câmera, mas também teve muito momento de fuga. De olhar às vezes para baixo, teclado, monitor, para cima, para fora, volta para cá. E aí eu falei, ele está se esforçando para cá, mas acaba aparecendo essas fugas. Então fique atento com isso. Eu sei que é difícil, até porque tem um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, né? É som, é câmera, tem que passar slide, meu Deus do céu, a cabeça fica desse tamanho. Mas fica o ponto de melhoria de atenção, de manter mais o olhar na câmera. Principalmente no digital é muito difícil. Até porque a gente fecha a câmera para poder dar mais concentração. Por outro lado, dá uma sensação de solidão, né? Dá uma sensação que você está falando sozinho, que não tem ninguém ouvindo você. É estranho. E aí a gente tem que também educar um pouco emocionalmente. Não, do outro lado, tem alguém me vendo. Só eu que não estou vendo ele. Coloca essa lógica racional na conversa para entender bem e a vida segue. E também um detalhe, Rafael. Eu não sei se você percebeu, mas que você às vezes também fala um assim como a Juliana fala. Você já tinha percebido isso ou não? Não. Tá, depois você assiste a gravação, eu percebi alguns. Eu não consegui contabilizar porque eu estava fazendo algumas anotações aqui, mas eu creio que foi um pouco menos. Deve ter sido coisa de 1 a cada 2 minutos, 1 a cada 3 minutos, mas aparece nas janelas de fala. Ok? Vou abrir agora para comentários, e me perdoem, agora que eu percebi também que eu não abri para comentários de vocês sobre a apresentação da Tatiana, então sintam-se à vontade agora para comentar um pouco do que foi a apresentação da Tatiana versus um pouco do que foi a apresentação do Rafael. Eu gostei bastante da... Pode falar, Rafa. Obrigado. Eu gostei bastante da apresentação dela, porque as imagens elas foram muito bem explicativas, ilustrou muito bem. Também tem coisas que eu não sabia, que eu achei muito interessante. E eu acho que é isso. Obrigada. Nada. O que eu percebi da apresentação da Tatiana, acho que você pontuou já, Cadu, que foi a questão de falar de modo que a gente entenda. O problema é que ela foi falando, minha boca foi fazendo Porque daí ela falou da cárie, que a mãe pode passar cárie para a criança. Falei, Jesus, e eu só preocupada com o coronavírus, meu Deus do céu. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, nesse negócio de a gente experimentar e dar para a criança. A gente vive fazendo isso, eu fiquei assim, o queixo foi caindo. Eu, na verdade, e acho que isso da fluidez, né, da preocupação de falar para a gente entender, disso, de eu ficar de boca aberta mesmo, ainda bem, né, já faço uma consulta com ela. Já, já faz uma troca, né, Ju, você lê meu tarô. Exato. Aí também eu fiquei com uma curiosidade, né, lógico, porque assim, eu não sei se é cerebral ou se é da coordenação motor, apesar que coordenação motora também é cerebral, da escovação, eu escovo melhor a esquerda do que a direita, não sei porquê, se eu uso a mesma mão para escovar aqui, eu devia, né, mas enfim, não sei explicar, se é por causa da minha paralisia que eu tive, que afeta um pouco eu achar que estou fazendo mais força do que um lado do que o outro. Ô, Ju, você falou que você tem paralisia, né? Eu coloquei ali que eu fiz uma habilitação em laser e tem tratamento para paralisia, se você precisar algum dia, alguma coisa. Eu tô falando tudo, bem. Mas eu queria saber disso totalmente, se é recomendado,
gente. Vou anotar seu e-mail. Você tá falando? Não tô te ouvindo. É que o trem passou de novo. Ah, tá. Perdão. Então, Nem ligo mais pra ele, gente. qual que foi a sua pergunta, João? Acho que agora dá pra ver. É de escova elétrica. Se é ideia, se é bom, se não é, se... Então, a melhor escovação é a mecânica, que você que tem que tirar a placa. Aquele negócio, ele só vai fazer assim. Se você não colocar pressão, não vai acontecer nada. Então, eu não indico. Prefiro mesmo a escovação mecânica. Até se você evidencia a placa com aquele corante que eu te falei e tenta escovar com aquela que vibra, não muda nada. Você que tem que botar. Não é nem força, é o jeito. Que é aquela técnica que eu falei, de 2 em 2 dentes, de trás para frente. E aí você vai fazendo assim, vai e vem. E por conta disso também eu uso aquele fio dental que ele vem preso. Eu ia mostrar pra você, acabei não tô achando. Sei, o aberto assim que você coloca. Ele, porque às vezes eu enfio com muita força, assim, ele meio que machuca, porque eu tenho uma sensibilidade também. Sempre comprar a fita. A fita não machuca. Não? Mas Não. esse também é bom? Esse que ele tem um ganchinho pra segurar, ele é bom ou você não recomenda também? Eu acho que ele é bem... Ele tem um fiozinho bem estreito, assim, ele às vezes acaba cortando. Ah, então não Tem sou gente eu. também, tem gente que se adapta. Eu não me adapto com ele. Ah, tá. Beleza, pegar. Já explorando. Pode perguntar. Mais algum comentário aí da apresentação da Tatiana ou do Rafael? Foram as duas sequências aí. Do Rafael, não, perdão, Rafael. O Rafael, eu fico com inveja da tranquilidade, entendeu? Ele fala assim, parece que ele tá na praia, entendeu? Parece que ele tá lá tomando um sol, Verdade. tomando uma água de coco, deitado numa rede, entendeu? Eu queria ser assim. Eu acho que o principal para ressaltar a apresentação dele é a calma. Obrigado, Ju. Verdade, Rafa. Ela trouxe uma fala. Você tem uma voz melodiosa. É uma voz que é agradável de ser ouvida. A gente chama isso de voz de locutor, né? Então, é uma coisa até se pensar, viu? Não sei se tem modulação de voz, aí é outra pegada. Mas que a sua voz ela é agradável de ser ouvida e poderia, sim, muito bem usada para narração, tranquilamente. Ninguém nunca me falou isso. Dá pra virar cantor também. Dá. Eu acho que o radialista ele pode falar e não se preocupar tanto, né, em olhar para o público, assim, né? Porque ele está falando só com o microfone. Acho que ele ia se sair muito bem também. Legal. Mais algum comentário, mais alguma colocação das apresentações até o momento? Ô, Cadu, deixa eu entrar um pouquinho, que aqui tá mais sossegadinho aqui agora. Aqui no hospital tá muito corrido, então eu não vou conseguir fazer a apresentação, gente, mas vocês estão de parabéns, tá? Até eu vou fazer de novo esse curso, né, futuramente, deixa eu ficar mais calmo, mas eu dei umas pegadas, assim, fiz o meu trabalho, né, só que pelo jeito eu não vou conseguir apresentar, mas olha, cada um de vocês estão de parabéns. Ju, quero seu telefone, Tatiana também quer. Adorei. Vou deixar. Você passou né? Você passou uma. Obrigada. Você vai chamá-la. A tranquilidade que o Rafael passou também, né? Assim, bem zen, assim. Gostei. E deu para mim aprender um pouco. Isso que eu precisava, né? Conversei com você, Cadu, e algumas coisas assim. E eu comecei a ver também uma palestra. Eu gostei muito de ver o professor Orlando Júnior, né? Um professor que ele faz muito oratório. Então eu estudei bastante. Eu fui ver as apresentações dele e tal, até mesmo para poder fazer o trabalho de hoje, para poder apresentar. Mas, infelizmente, eu acredito que eu não vou conseguir. Mas com você, Cadu, eu agradeço pelo fato, assim, eu consegui pegar com você algumas dicas, né, nesses dias, e conseguir, pensar mais para poder procurar, né, a entender melhor.
E com certeza eu consegui pegar essas dicas e daí eu conheci também, fui vendo na internet, pesquisando, né, para fazer o trabalho de hoje. E esse professor Orlando Júnior foi 10. E o que eu precisava pegar, eu acho que eu acredito que eu peguei esse macete um pouquinho. Futuramente, quem sabe, Cadu, eu volto a ser sua aluna de novo, mas eu acho que eu vou fazer a presencial. Que daí eu consigo Deus ir fazer queira. o trabalho. Deus Então, queira. consegui ver o modo de falar. Estou treinando. Ó, a dica aí, pessoal, ó, palitinho, colocar entre os dentes e tentar falar palavras. Falar no Isso. espelho, né? Ó, foi a dica que eu aprendi, tá? Tô levando um monte para casa. Ó, você vê as dicas, né? Eu achei maravilhoso isso. E há um pouco tempo que eu tive, essa já vai minha palestra, tá, pessoal? Vou falar de vocês, assim. O pouco que eu tive, ó, aprender a falar com as mãos, os braços, né? E tentar passar mais assim, confiança, né? Para mim e para as pessoas também. E vou treinando, e quem sabe futuramente eu vai conseguir falar bem melhor, assim, com as pessoas e o trabalho também, tá bom, pessoal? Vocês estão de parabéns. Hoje, realmente, aqui o hospital está lotado, né? Não parou nem um minuto, agora que a gente deu uma sossegadinha, mas eu agradeço, viu, Cadu, a você e a Juliana, a Tatiana e o Rafael, que também pôde me e com você, Juliana, preciso do seu telefone, aprender um pouquinho de tarô. E Tatiana, você com certeza vai ser uma dentista futura brilhante aí, tá bom? Ser jovem Obrigada. aí, acho que você está entrando numa profissão muito 10. Adorei. Obrigada. E olha, provavelmente, futuramente, você até é sua paciente, quem sabe? Rafael, você é novinho ainda, mas olha, tem futuro aí, ó, brilhante, tá bom? Muito Cadu, obrigado. professora aí, ó, 10. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Cíntia, fique tranquila. Eu entendo a correria. A Cíntia está trabalhando no hospital. Esses dias todos ela fez a recuperação nesse formato comigo. A gente picotava, fazia um pouquinho, parava, esperava, pula o horário, retoma. E eu entendo a correria. E eu acho que a gente tem que estar disposto a aprender do formato que a vida nos permite aprender. O formato nunca vai ser ideal, nunca vai ser do jeito que a gente quer. Mas a gente está fazendo um movimento de aprender dentro daquilo que é possível aprender, né? E isso acho que tem mais valor acima de tudo. Encerramos então aqui hoje a nossa noite de apresentações. Queria ouvir de vocês, a Cíntia falou um pouquinho já. Valeu a pena esse desafio aí de se preparar, usando um pouquinho das dicas que a gente passou? Valeu, sim, Cadu, agradeço muito, agradeço a companhia de vocês. Eu acho que você lida muito bem, com tranquilidade, sabe? As coisas vão fluindo, assim, a gente não fica, ai, tem que fazer aquilo, ai, tem que fazer aquilo. Tudo é muito... tem flexibilidade naquilo que você faz, até na sua voz, parece que a voz é mais flexível, né? Você sente a flexibilidade. Eu acho que o momento pede também mais flexibilidade, eu acho que está todo mundo aprendendo, mas acho que você sempre foi assim, desde antes. Então, é só aprender e a gente continua aprendendo, né? Eu só preciso falar uma coisa, gente. Esqueci de fazer uma piadinha na minha apresentação. Eu estava tão nervosa que eu esqueci a minha piadinha na minha apresentação. Eu preciso fazer. Vamos lá. No mapa astral, eram duas coisas, né? Eu só falei uma, da Casa da Saúde. E tinha outra, que eu ia falar, basicamente, tem um astro que se chama Quiron. E o Quiron, eu não sabia, né? Porque eu não estudo especificamente mapa astral, mas aí tem o Quiron. Aí eu fui ver, o Quiron meu era Gêmeos. E Gêmeos representa a comunicação. Falei, gente, tá errado, é piadinha isso aí comigo. Como que o meu Quiron tá na casa da comunicação, na casa de Gêmeos? Imagina, tá errado isso aí. Justo eu que preciso trabalhar na comunicação. Tá errado. Quando eu fui ver, na verdade, o Quiron
é, na verdade, o ponto fraco do mapa, é aquilo que eu tenho que trabalhar na vida. Então, eu falei, agora tudo fez sentido. Aí eu falei assim, então, eu vou indicar um curso bom para vocês agora, tal. Mas aí perdi a piada. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, que o mapa tá certinho, não tá errado, é um ponto fraco meu. E agradecer a companhia de vocês, foi muito bom o curso, foi rápido, né? Foi bem rápido, mas acho que valeu a pena, só para estimular a gente a continuar estudando mesmo. Que bom, fico feliz. Sim. Tatiana, Rafael, querem fazer algum comentário? Eu também quero agradecer, gostei muito do curso. Obrigada, Cadu. Obrigada a todos também pelas apresentações, deu para aprender um pouquinho com cada um de vocês. E passou muito rápido, agora é só colocar em prática, né, as teorias. Sim. Praticar bastante para ficar super bom. Isso mesmo, a vida agora é feita de prática. Suar a camisa e testar, suar a camisa e testar. Obrigado, Tati. Obrigada. Companheiro Rafael, quer fazer algum comentário? Eu gostaria de agradecer, né, ao professor, os meus colegas. Foi um curso muito gostoso de fazer. É o primeiro curso que eu faço, assim, extracurricular. E eu gostei bastante. Não foi um fardo, não era aquela coisa de, meu Deus, eu tenho que ir para o curso. Não, eu vim com prazer. Eu gosto de estar aqui. E é isso. Foi muito bom. Vou levar as dicas para a vida. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos felizes de poder acertar. A gente sabe que o momento remoto é um desafio para todo mundo. Quando falaram para mim, Cadu, você vai fazer o curso como falar em público remoto? Eu falei, vamos fazer. Vamos. Você já fez? Não. Como é que vai fazer? Eu não sei. A gente vira, a gente aprende a fazer. Tem que dar um jeito aí de se adaptar ao mercado de trabalho, né? E correr risco. Reforço as 2 orientações iniciais. Vocês receberão por e-mail uma pesquisa de satisfação. Deve ser a Fernanda que vai enviar. Por gentileza, respondam com toda a sinceridade do mundo. Se não tenham receio de fazer crítica, por favor. Eu acho importante para a gente poder continuar trabalhando de forma com qualidade, com excelência, conforme o mercado pede, fazendo os ajustes conforme demanda, conforme necessidade mesmo. Então, sintam-se à vontade para pontuar, ok? Eu falo isso porque eles vão perguntar de tudo, do curso, de mim, dos horários, vão perguntar de todo mundo. Então, a gente não é um exercício de vaidade, né? É um exercício de profissionalismo, de fechamento de avaliação, né? E acho isso extremamente relevante. Da minha avaliação, já que estão falando de avaliar, minha avaliação da turma é extremamente positiva. Eu sei que existe um desafio danado de fazer as coisas desse formato e todo mundo aqui se esforçou muito para fazer isso. E esse esforço é que faz o mercado de trabalho, trazendo gancho com aquilo que o Rafael trouxe, o mercado de trabalho. Ele é feito de gente que se esforça, gente que não tem todas as respostas, mas gente que sabe que vai tentar responder. Vou tentar descobrir, vou me arriscar, né? Porque nós não temos mais as certezas que tínhamos antes, mas estamos aí aprendendo a construir a nova resposta. Isso é muito, muito, muito importante, porque a gente não se acomoda, a gente não para esperar, a hora que tiver tudo bem eu faço. Não sei se vai ficar tudo bem, não sei quando vai ficar tudo bem, e eu não sei se esse é o novo está tudo bem. Então, de qualquer forma, a gente está fazendo todo um preparo aí para não parar. Isso é muito válido mesmo. Desejo de coração sucesso a todos nas suas diversas profissões e atividades aí, que treinem, usem a dica da questão de se gravar. Hoje nós estamos gravando essa apresentação, eu vou parar essa gravação agora.